Muito bem, vamos continuar nossas meditações em Neemias e hoje finalizamos Neemias, hein? Então, Neemias capítulo 13 é o capítulo inteiro, do verso 1 ao 31. Naquele dia, foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus. Pois em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinham contratado Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. E havia preparado para este uma sala grande, onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios dos dízimos cereais, do vinho novo e dos azeites prescritos para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas durante todo esse tempo eu não estive em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas depois de alguns dias pedi permissão ao rei e voltei a Jerusalém. Fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito em preparar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Isso me desagradou muito, e por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas, e coloquei nelas novamente os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhe era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para suas terras. Então censurei os oficiais e lhe perguntei: por que o templo de Deus ficou abandonado? Convoquei então os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E designei como tesoureiro sobre os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escrivão, e Pedaías dentre os levitas, e como ajudante deles Anã, filho de Ezacur, filho de Matanias, porque eram homens de confiança. E receberam a responsabilidade de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não te esqueças das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado, e outros levavam feixes de trigo, que colocavam sobre jumentos. Vi que também traziam vinho, uvas e figos, e todo tipo de carga a Jerusalém no sábado. Adverti-os por estarem vendendo alimentos no dia de sábado. E em Jerusalém moravam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Por isso repreendi os nobres de Judá e lhes disse: por que estáis fazendo tão grande mal, profanando o dia do sábado? Por acaso os vossos pais não fizeram a mesma coisa, e por isso o vosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e essa cidade? Profanando o sábado, provocais a ira ainda maior sobre Israel. Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e que não fossem abertas antes de terminar o sábado. E coloquei algum dos meus homens junto às portas, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os comerciantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi, dizendo: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante não vieram mais no sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas, para santificar o sábado. Lembra-te de mim também por isso, Deus meu, e tem compaixão de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não darei vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, e eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu.
pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme a sua função. Fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Em 1928, lá em St. Francis, na Califórnia, foi inaugurada uma grande represa. E foi considerado um marco da engenharia. E todo mundo, nunca se fez uma coisa tão grandiosa como essa. E tudo estava muito bem, assim, sólida, funcional, bem construída, né? Só que 12 horas após a inauguração, apareceu uma pequena rachadura naquela grande construção perfeita. E aí o que eles fizeram? Nada. E aí o que aconteceu? Destruiu a represa, inundou a cidade, fez o grande caos em toda aquela cidade ali da Califórnia, né? E qual que era o problema, né? Uma pequena falha não tratada gerou um grande caos. E aí a gente chega aqui no nosso último capítulo de Neemias e tem uma coisa parecida com isso, né? A gente vem vindo numa progressão, né, desde o início do livro de Neemias, e os últimos capítulos que a gente estudou não parecia uma coisa, olha, o povo, né, primeiro reconstrói, a gente tem lá em Êxodo a reconstrução do templo, agora nós temos em Neemias a reconstrução dos muros, Neemias naquela luta constante ali com os inimigos, e Deus dá sabedoria e força para eles, eles reconstroem os muros, fazem a dedicação dos muros, aí pedem para que se lesse a lei de Deus, Esdras vai lá, começa a ler a lei, eles percebem o pecado, se arrependem, né, se entregam ao Senhor, falam, não, nós vamos, restabelecem as festas, fazem aquele acordo, não, estamos assumindo um compromisso de que vamos fazer tudo de acordo com a lei de Deus, e a gente vem e fala, olha, que legal, agora vai decolar. E a gente chega no último capítulo de Neemias, o que acontece? Vai tudo por água abaixo. Parece que tudo aquilo que tinha sido construído naqueles anos todos que a gente foi estudando aqui, agora se perdeu. É interessante que o nosso texto começa, ainda eles lendo a lei do Senhor e percebendo, não, a gente tem que ficar longe dos moabitas, porque o Senhor falou. Então, expulsaram eles. Então, o capítulo começa bem, mas olha que legal. Eles percebem mais uma coisa que eles estavam errando e vão consertar. Mas aí no verso 4 já fala, naqueles dias. E aí a gente tem que entender naqueles dias, ali a tradução está um pouco imprecisa, mas seria durante o tempo em que Neemias voltou para a Babilônia. Enquanto Neemias voltou para a Babilônia, porque ele tinha que se reportar ao rei, a gente não pode esquecer que ele era um funcionário da Babilônia. E ele estava lá de favor do rei para reconstruir Jerusalém. Aí ele teve que voltar. E esse período foi de 12 anos. Um período, pode parecer longo, mas na verdade não é. Não é nem um pulo de geração. É dentro da mesma geração. 12 anos passa tão rápido, né? Essa semana mesmo eu estava conversando sobre isso. Né? Já se passaram. Eu estava olhando umas fotos, até mostrando para minha tia. Essa foto aqui foi de 15 anos atrás, mas parece que foi outro dia. 12 anos voa. E foi o que aconteceu. 12 anos depois que Neemias saiu, deixou tudo bonitinho, o povo lá, firme e forte, querendo viver para Deus. Quando ele está lá, ele recebe a notícia que o negócio tinha desandado total. E aqui a gente vai perceber uma coisa. Houve uma grande reforma no povo de Israel. Mas uma reforma não é suficiente. E aí tem um lema que foi do período da reforma, que é Igreja reformada, sempre reformando. Ela não existe uma reforma que ela é definitiva. Por quê? Porque nós somos falhos. A igreja é formada por pessoas pecadoras. E a gente tende
a se afastar de Deus, se afastar dos caminhos que o Senhor estabelece. E por isso que a gente precisa ser sempre exortado, sempre puxado de volta. Então, o título que eu dei para essa mensagem é exatamente essa: reforma contínua, a fidelidade que persevera. Então, é uma reforma contínua da igreja que nós temos. E é o que a gente vai ver aqui, né? Então, agora passa-se esse período aí de 12 anos, e Neemias volta. E ele encontra algumas coisas bem complicadas ali. E aí vamos dar uma estudada nelas. Primeiro, quero pensar em 4 pontos que a gente vai encontrar no povo de Israel, e que é o que a gente encontra na vida da igreja hoje e da nossa vida. Tá? A primeira é a transigência. Transigência é aquela tolerância com as coisas. Isso aí está tudo bem. Não tem problema, deixa, vamos deixando. Uma hora conserta. E só desanda, é só lembrar da represa lá, né? Não, é rachadinho de nada. Imagina, olha o tamanho disso aqui, né? Isso aqui não vai causar nada. Perto da grandiosidade dessa represa, um rachadinho, e foi aquele rachadinho que fez tudo ser destruído. Então, a gente vê a primeira coisa que acontece aqui, que é o sacerdote tinha uma sala no templo que era dedicada, como a gente viu no texto, a colocar a parte dos levitas, os dízimos, tudo que era para sustento da casa do Senhor. E aí, ele exibe, tira tudo de lá. Não, tira todas essas coisas, não precisa de nada disso. Vamos preparar essa sala para quem? Para Tobias. Você lembra de Tobias? Tobias não era o cara que não queria a reconstrução dos muros? Ele era inimigo de Israel. Então não basta tirar uma sala dedicada à manutenção do templo. Você fala, não, se tivesse colocado alguém lá que não tinha onde morar, você até fala, não, tudo bem. Não, mas pois quem? O inimigo do povo de Deus. Um cara que não queria o bem do povo, que não queria a reconstrução da cidade, não queria a reconstrução dos muros. Era o inimigo de Deus. E aí o sacerdote pega ele e coloca dentro do templo, para morar dentro do templo. Fala, mora aí, tranquilo, fica de boa, a casa é sua. Né? E isso que a gente tem visto muitas vezes dentro da igreja, essa transigência. Mas é inimigo de Deus. Não tem problema não, vem aí, fica aí, a casa é sua. Né? E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de ideias, de sistemas. Né? A gente não, como o próprio Paulo fala, né, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as potestades, né, contra as ideias, o sistema do mundo. Então, quando eu estou falando de trazer pessoas para... Não estou falando de pessoas físicas, estou falando de ideias. A igreja, e a gente tem visto isso hoje, a igreja tem assumido ideologias, ideias que pertencem ao mundo, que são ideias exatamente contrárias a Deus, contrárias à palavra de Deus. E aí que a igreja fala, não tem problema não, é só um negocinho de nada, fica aí, não vai atrapalhar ninguém. Só que esse é o começo de toda a destruição, de todo o desandar da igreja. E esse a gente vê hoje uma igreja fraca, uma igreja que não é relevante no mundo, que não tem mais um impacto no mundo. É por quê? Porque já misturou tudo. Né, falando do Tobias aqui, o J. Packer ele fala uma coisa bem interessante sobre ele. Ele era um formalista, um pragmático e muito sábio aos olhos do mundo, né, de mente e coração endurecidos, e que se julgava sensato por não permitir que a fé afetasse a sua vida pessoal e nem seus negócios. Não é muito parecido com o negócio de hoje? Não, eu sou cristão, não, tudo bem, mas a fé não pode atrapalhar meus negócios. A fé não pode atrapalhar minha vida pessoal. Minha fé é minha fé. Eu vou lá no domingo de manhã, né, ouço a mensagem, canto umas músicas, me emociono, super legal, mas acabou, né, gente? É um negócio ali só, é só religião. É só porque é importante. Mas não muda a minha vida, não afeta a minha vida. Na verdade, não pode, porque eu sou uma pessoa sensata, sou uma pessoa que pensa. Né? Imagina que eu vou deixar, né, a Bíblia mudar tudo na minha vida. Não, a Bíblia tem lá seu valor, mas não é tudo isso. Não parece o discurso de muita gente por aí? Esse é o discurso padrão da igreja moderna.
Não, a Bíblia é legal, mas a gente não pode encarar a Bíblia como palavra de Deus, né, gente? Não vamos ser tão caxias assim. A Bíblia é legal, mas falar que esse livro velho é palavra de Deus, não. A gente é mais moderno, né? Não, é a mensagem de hoje. Ou então vamos atualizar a Bíblia, né? Já que ela está ultrapassada, a gente atualiza. A gente dá uma modernizada nela, porque ela está muito velha. A gente tem que atualizar como? Com os sistemas de hoje, com as ideias de hoje. Eu lembro quando eu estava no seminário, e um dos meus professores, ele falou quando ele foi numa reunião da convenção de pastores da denominação, e eles iam discutir um assunto pertinente à igreja e à liderança. E aí ele falou, a gente vai discutir esse assunto hoje, mas não quero ninguém aqui citando a Bíblia. Nós vamos discutir o assunto dentro dos pensamentos culturais, sociais e filosóficos. Ele falou, peraí, mas não é uma reunião de pastores? Como assim ninguém vem com Bíblia para discutir o assunto? Uma reunião de pastores de uma denominação famosa. Isso é o que está acontecendo hoje. Numa reunião de pastores, eles falam, não me venha com Bíblia, pelo amor de Deus. Venha com qualquer coisa, traz artigos científicos, traz não sei o quê, né? Mas não me venha com Bíblia. Por quê? Porque... né? E como que começa isso? Começa, um negocinho aqui, entra aí, vem fazer parte da igreja também. Não, isso aqui pode ser também, esse pensamento também. Isso aqui também é legal. E aí a Bíblia vai ficando de lado, a lei do Senhor vai ficando de lado, e esses intrusos vão entrando na igreja. E isso é a transigência. E nós temos isso tanto dentro da igreja, como um todo, como eu estou falando aqui, e nós temos na nossa vida. Isso aqui, tudo bem. E a gente pode pôr muitas coisas, e acho que cada um vai ter a sua transigência. É só você parar para pensar um pouquinho na sua vida, naquilo que você fala, isso não tem problema. Ir na igreja uma vez por mês está bom, né? Não tem problema. Imagina, até parece que Deus vai ligar se eu só for uma vez por mês. Não tomar mais a ceia, não tem problema. Deus não vai ligar para isso. Não preciso ler a Bíblia. Já vou lá na igreja, ouço, está bom, né? Deus não liga para isso. E assim a gente vai indo. Transigência. Essa ideia aqui é muito bacana. Os amigos lá da escola, do trabalho, da faculdade falaram, e eu acho que é legal mesmo. E não tem problema essas ideias. Deus não vai ligar para isso. Deus é amor. Deus aceita do jeito que eu sou e tudo bem. E assim vai. E aí a gente é transigente com as ideias e sistemas do mundo. E aí a gente vai perdendo a essência do que é ser cristão. Aí lembra da outra mensagem que eu disse sobre o compromisso que eles assumiram? Eles estavam assumindo uma identidade. E quando a gente começa a ser transigente, a gente começa a perder a nossa identidade. E aí, a gente é quem? A gente pertence à igreja ou a gente pertence ao mundo? A gente já não sabe mais. Aí a gente vira o crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo, né? Então a gente tem que pensar sempre dessas duas perspectivas. Existe a transigência na igreja como um todo, e aí a gente vê que isso é muito culpa da liderança, como é o que aconteceu aqui. Quem que fez quem causou o problema aqui? Foi o povo? Não, foi o sacerdote. Ele que chamou Tobias. Não, vem morar aí. Não foi o povo, foi a liderança. Então a gente vê um problema na liderança da igreja. Mas claro, o povo colabora com isso, né? A gente sempre falou aqui, se vocês ouvirem a gente falando coisas fora das escrituras, vocês têm que fazer. Isso aí está errado. Então, o povo, de certa forma, também é responsável. Então, a gente vê aqui, botou o Tobias, mas Tobias não é o nosso inimigo, mas pensa nas conversas, né? Tobias não é o inimigo, mas acho que ele não é mais. Então tá bom. Então deixa, tá legal, assim. Se o Eliasib falou isso, pois, então ele é legal. Não vou falar nada. Mas e é o que Deus falou e o que aconteceu? Não importa mais. Se o sacerdote falou, está falado. Não é assim que funciona. É o que a Bíblia fala, o que Deus fala, não o que lideranças falam. Então, e a gente vê hoje lideranças aí da igreja
que você não pode falar nada contra eles. Você fala, a Bíblia, mas você está falando isso, a Bíblia fala isso. Eu sou ungido do Senhor. Só lembra da nossa EBD de hoje, né? Eu sou ungido do Senhor, então não fale contra mim. Porque se você falar contra mim, o Senhor vai pesar a mão sobre você e você vai vai ser amaldiçoado, porque eu sou ungido. Não. Então, não existe esse tipo de coisa. E a gente tem que pensar na nossa vida, né? Lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar, né, sobre essa questão da transigência. E a gente, da mesma forma que a gente vai ver a maneira como Neemias lidou com a situação, o que ele chegou lá? Ele voltou para Jerusalém, o que ele faz? Ele vai trocar uma ideia com Eliasibe. Ô Eliasibe, você fez um negócio aí, vamos tentar resolver isso de boa? Foi assim? O que o texto fala? O que Neemias fez? Chegou lá, arrancou tudo de Tobias, jogou para fora e sai daqui, se manda, fora. Aí a gente podia pensar, mas ele devia ser um pouquinho mais diplomático, cara meio exagerado. Não, ele tinha compromisso com as coisas de Deus. E aí, a nossa transigência, ela tem que ser tratada da mesma maneira, tanto na igreja, como na nossa vida. Quando a gente percebe que a gente está começando a dar abertura para as ideias do mundo, o que a gente tem que fazer? Expulsa. Não vem trocar ideia. Não, peraí, vamos tentar resolver isso de forma... Não, e tentar achar uma solução mais maleável. Não, a gente tem que fazer que nem Neemias, expulsa. E aí, lembrando que eu ia citar aqui de 1 Coríntios 9, 27, Paulo falando sobre ele mesmo, né? Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e me torno meu escravo, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo tinha essa consciência de que ele não podia ser transigente. Então ele tinha uma luta constante para que ele não abrisse os portões da sua vida para as ideias do mundo. E ele fala aqui de aplicar socos no corpo. E é claro, eu não acredito que ele ficava se socando, né? Mas é uma coisa que é uma luta. E que quando a gente expulsa a transigência da nossa vida, a gente vai sofrer com isso. Porque é mais confortável ser transigente. É ou não é? Não cria conflito. Você fica bem com todo mundo. Né? Você fica mais com você mesmo, né? Não se sente culpado. Mas quando você começa a expulsar a transigência, a culpa vem. E a gente vai ter que correr para Deus. Então, e não é gostoso, não é fácil. Não é tranquilo, não é confortável. Então é como se nós estivéssemos nos esmurrando, porque nós estamos expulsando de nós mesmos a transigência para honrar ao Senhor. E aí tem uma frase do Matthew Henry que eu pus aqui também: quando a santidade é relativizada, o mundo não é transformado pela igreja, mas a igreja é absorvida pelo mundo. Então a gente não pode relativizar a santidade, senão a gente vai ser absorvido pelo mundo. E aí é só a gente pensar o que a gente quer. A gente quer pertencer ao povo de Deus ou pertencer ao mundo? A gente que está aqui, a gente já ouviu a mensagem do Evangelho, da graça, do reino de Deus. E a gente sabe o que é melhor, é ou não é? E aí, onde a gente quer ficar? Então, será que vale a pena a transigência? Eu acho que não. Nosso segundo ponto é o descaso. Quando a gente chega lá nos versos 10 a 14 ali, né, o apoio financeiro do templo tinha sido tirado. Né? E aí percebe que como um ponto vai chamando o outro, Eliasibe tinha tirado a sala onde se guardavam as coisas para a manutenção do templo e colocou o inimigo lá. Aí o que acontece? Não tem mais onde guardar dízimo, não tem mais onde guardar as coisas. Então não tem mais sustento para os levitas, não tem mais sustento para o sacerdote, acabou tudo. Então agora tem um descaso com o templo do Senhor. E a gente percebe aqui que fala ali que, como eles não tinham mais sustento, o que os levitas fizeram? Foram embora, foram trabalhar no campo, porque eles tinham que sustentar a sua família. Então eles largaram o serviço do templo para trabalhar nos campos. E é interessante que quando Neemias volta, ele não vai repreender os levitas. Não é? Porque a culpa não era dos levitas. A culpa era de quem? De novo, da liderança.
daqueles que coordenavam o templo. E ele só vai chamar, ele expulsa Tobias de lá, organiza de novo o templo e chama, volta que agora vai voltar tudo ao normal. Agora vocês vão de novo trabalhar no templo do Senhor. Né? Então, a gente vê aqui a hipocrisia na administração do templo. Né? Então, colocando os inimigos e desmotivando aqueles que serviam. Como a transigência vai chamando o descaso. Tá? E aí eu quero focar num ponto aqui, que até já foi tocado na semana passada, né? Que é a honra a quem trabalha na obra do Senhor. A gente, como igreja, a gente tem que honrar aqueles que trabalham, aqueles que servem. Tá? E a gente vai ter alguns textos lá de 1 Coríntios 9, Gálatas 6, que vai falar exatamente disso, de honrar aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que trabalham na casa do Senhor, aqueles que executam. Eu sei que a semana passada já foi falado um pouco disso, né? E quero citar uma frase do Owen aqui, que negligenciar os ministros da palavra é o caminho mais rápido para a morte espiritual de uma comunidade cristã. Então, você quer ver uma igreja morrendo? De honrar e negligencie os ministros da palavra e a igreja vai acabar. Então, isso é uma coisa muito importante. E é claro, a gente vê disparates hoje também na igreja. Então nós vemos igrejas, e aí pensando de uma maneira geral aí, igrejas que realmente negligenciam aqueles que pregam o Evangelho, e nós vemos igrejas acabando por causa disso. Em compensação, nós temos também pastores que exploram suas igrejas, que também é o que Deus reprova. E não é isso, não é sobre isso que o texto nos diz. A gente não vê em momento algum que sacerdotes e levitas agora tinham propriedades. Na verdade, eles não podiam ter. Eles eram sustentados para se manter trabalhando no templo. Eles não tinham propriedades, eles não podiam ter. Essa que a lei do Senhor estabeleceu. Então a gente vê que o que Deus quer é equilíbrio. Tá? E agora, embora o texto aqui fala do descaso da liderança, levando os levitas a desanimarem e abandonar os seus postos, eu vejo um outro tipo de descaso que acontece hoje na igreja. Porque você pode até ter a igreja manter o apoio financeiro, de sustento para aqueles que servem na igreja, pregam o Evangelho, mas existe um outro tipo de descaso. A pessoa vai na igreja, dá o seu dízimo, dá a sua oferta. Estou sustentando aqui. Mas aí tudo que é ensinado, tanto faz. Conhece pessoa assim? A igreja está lá. A gente vê igrejas assim, que tem uma boa estrutura. Então nós temos... o povo realmente faz as suas doações, colaboram, a igreja tem uma boa estrutura, tem tudo. O pastor é bem sustentado. Aí ele prega... E a igreja continua vivendo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Isso é o descaso pelo trabalho que aqueles líderes estão executando. Pensa, a gente está aqui domingo após domingo falando sobre a palavra de Deus. E se a gente domingo após domingo falando isso aqui, e vocês vêm aqui, ouvem e saem e não muda nada, isso começa a criar o quê? Uma desmotivação. Pensa a gente falar... Você já não teve situações assim que você fala alguma coisa para alguém e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro? Aí você fala de novo. Aí você fala de novo. Você vai falar depois de novo? Você fala, quer saber? Cansei. E a gente vê isso no mundo todo. Pastores desanimando da sua função. Por quê? Porque não vê resultado. Não, eu falo e é como se nada tivesse acontecido. É como se qualquer coisa que alguém fala é muito mais importante do que quando a gente prega a palavra de Deus. A gente prega aqui, aí vem um qualquer na internet, fala uma besteira na rede social. Mas aquele lá falou. Mas eu falei sobre isso. Mas não sei. Ele é famoso. Deve ser mais inteligente que você. Deve saber mais da palavra de Deus do que você. Porque está na internet. E isso vai desmotivando. Tem alguns números que foram levantados, inclusive bem tristes, do aumento do número de suicídios entre pastores. Você
pode imaginar um negócio desse? Por quê? Desmotivação pelo ministério. Por quê? Porque não existe a honra, e essa honra é realmente ver as pessoas acatando o ensino e participando disso e honrando as suas lideranças. Então, quando a gente está em um descaso pelo aquilo que é ministrado, isso também vai enfraquecendo a liderança das igrejas. Então a gente tem que pensar muito nisso. Terceira coisa, comercialismo. E aqui de novo a gente vai falar do sábado, né? A profanação do sábado. O desprezo pelo sábado não era novidade na vida de Israel, né? A gente viu isso acontecendo na história várias vezes. E aí a gente tem que entender o que era o sábado. A gente já falou disso outras vezes, então não vou ficar repetindo de novo. Mas o sábado tinha a ver com adoração. A adoração do povo de Deus. Deus tinha estabelecido um dia ali para que o povo vivesse aquele dia para a glória de Deus. E a gente faz essa associação com o domingo hoje, mas não é a mesma coisa, tá? Mas a gente tem que entender que o sábado é o descanso, e Jesus se colocou com ele sendo o sábado, o Senhor do sábado, e a gente tem falado muito sobre estarmos em Cristo, então tem a ver com a vida de adoração, né? Percebe, a gente tinha transigência que acabou atrapalhando o desempenho do templo, dos levitas. Logo, a adoração foi comprometida. E a adoração sendo comprometida foi comprometendo toda a ideia do sábado. Mas já não tem mais adoração, a gente nem adora mais no templo, já não. Então vamos continuar a vida. Tanto faz o sábado, já era mais um dia comum na vida das pessoas. Continuavam trabalhando, fazendo as suas coisas. Não existia mais a preocupação com observar o sábado, que era o dia da adoração. E aí o que Neemias faz? Ele chega, não, presta atenção nisso aí, vocês estão violando o sábado, vocês estão trabalhando, vocês estão vendendo coisa, comprando coisa no sábado. Voltando, olha para o Senhor, Ele é o sustento. A gente já falou disso outras vezes, né? E aí ele se certificou de que os responsáveis, né, pela adoração, que eram os levitas, agora fossem trabalhar nas portas, né, o que a gente viu no nosso texto ali. Ele falou, chamou os levitas, vocês vão ficar nas portas, vocês vão ficar de vigia na porta, para que ninguém entre nem ninguém saia da cidade. E aí a gente pode explorar essa questão aqui da nossa vida, como espalhando, né, ou ampliando a adoração para todas as áreas da nossa vida, até os limites da nossa vida. Quando a gente diminui a adoração ou fecha a adoração, a adoração é no domingo quando eu vou lá na igreja, aí eu tenho meu momento de manhã lá, aquele é meu momento de adoração. E para aqui, a gente vai entrar nessa ideia do comercialismo, porque a gente vai transformar a nossa vida num negócio, e a adoração é só uma parte, quando na verdade a adoração tem que ser o centro da nossa existência. Nós somos criados para a glória de Deus. A principal missão da igreja é adorar a Deus. Nós somos chamados para isso. Eu já citei outras vezes aqui, quando o povo de Israel estava no Egito, e aí Deus levanta Moisés, e qual é a mensagem de Moisés para o faraó? Deixa o meu povo ir para me prestar culto. Sempre que o Senhor resgata um povo, é para adoração. Então nós somos resgatados. Para quê? Para adoração. E aí, pensando de novo no que a gente vê na igreja hoje, venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Venha para Jesus e aí a sua vida financeira vai melhorar, transformando o cristianismo num negócio, numa barganha com Deus. Quando a nossa mensagem é, venha para Jesus para adorá-lo, porque Ele é digno, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele nos salvou, Ele nos purifica do pecado, logo vamos adorá-lo. Nosso propósito como igreja é adorar ao Senhor, não é buscar bênção, porque senão a gente, da mesma maneira que esse povo aqui estava vivendo o dia da adoração para o seu sustento, a gente muitas vezes vai até Deus só para alcançar alguma bênção. Eu ouvi uma música recentemente,
Eu achei muito interessante a letra. Ela mexeu comigo, até falei com a Lu, e ela também foi bem impactada, até falei com meus pais também. É uma música americana, e ele entra nessa questão. A música chama Eu Preciso de um Favor. E aí ele fala, porque eu sou daqueles que eu só faço uma oração quando eu preciso de um favor. Eu só falo com Deus se eu preciso de alguma coisa. E ele vai falando isso dele mesmo, assim. Ele fala, nos domingos eu estou sempre preocupado em me divertir. Eu tenho uma Bíblia, King James, ele até fala isso na música. Eu tenho uma Bíblia aberta na minha casa, empoeirando. Mas eu só procuro Deus quando eu preciso de um favor. E quantas vezes a gente não está fazendo a mesma coisa? A gente está passando um problema, tem que ir para a igreja porque a vida está difícil. Não é para isso que a gente vem na igreja. Não é porque a vida está difícil. Não é porque eu preciso de um milagre. Não é porque eu preciso de uma solução. Nós viemos aqui porque nós precisamos de Deus. Porque Ele já nos alcançou e eu só quero agora responder em adoração. Ele já fez tudo o que eu precisava. Se eu creio na obra de Jesus, a obra de Jesus é suficiente para tudo. Eu só quero agora, eu não quero um milagre, eu quero adorá-lo. Mas se a gente inverte isso, então a gente está quebrando o sábado. Porque a gente está buscando Deus para o nosso benefício. Para que alguma coisa, uma deficiência, uma insuficiência, uma necessidade seja suprida. E não porque eu quero honrar a Deus, porque Ele já me deu todas as coisas. Se a gente lembra de Efésios, já recebemos todas as bênçãos, tudo, em Cristo Jesus. Mas se eu não estou em Cristo Jesus, aí eu não recebi. Mas a gente não quer estar em Cristo. A gente quer frequentar um lugar, fazer uma troca ali, uma barganha, receber as bênçãos e seguir a nossa vida. E não é isso que Deus tem para a gente. Deus tem um relacionamento. Ele propõe para a gente uma aliança, que é o que Ele propôs para esse povo. Uma nova identidade. Não um cumprimento de tabela, ou qualquer coisa que a gente faça para alcançar favor. Isso é pensamento pagão, tá? E aí, pegando uma frase aqui, né? O sábado era um sinal da aliança. Isso lá em Êxodo. Então a adoração, isso que a gente faz aqui, a nossa própria reunião, todas as semanas aqui, ele é um sinal da nossa aliança com Deus e da aliança de Deus com a gente. Isso aqui não é um lugar que a gente vem para passar o tempo, a gente não vem aqui só porque não tem nada para fazer no domingo. Isso é um sinal da aliança. Por isso que é tão importante estarmos aqui. A gente junto é um sinal da aliança. O Senhor fez uma aliança com a gente. Ele não fez só comigo, é com a gente, com o seu povo. Deus não faz uma aliança com pessoas individuais, Ele faz aliança com um povo. Quando Ele chama Abraão, por que Ele chama Abraão? Mas Ele não fez aliança com Abraão? Para que Ele fez uma aliança com Abraão? O que Ele fala para Abraão? Vou te fazer uma nação. O propósito de Deus não era Abraão, era uma nação, um povo separado para Ele. Então, a aliança, a igreja, é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Quando a gente vem na igreja, a gente está e olha para os lados e fala: Deus tem uma aliança com um povo e eu faço parte dele. E isso tem que nos alegrar, né? Mas quando a gente tem um descaso com tudo isso, então a gente está tendo um descaso com a própria aliança do Senhor. Percebe? Não é um descaso com a nossa comunidade. Não é, se você, quer saber, eu vou na igreja só de vez em quando, né? Isso não é um descaso com a gente. É um descaso com o quê? Com a aliança. Então é muito mais sério. Tomar ceia, para que isso? Isso é ritualismo. Isso é para nada. Isso não é um descaso com a gente. É um descaso com a aliança. Então é muito sério. Está falando para Deus: Deus, isso aí que você inventou é meio ultrapassado, né? É um descaso com a aliança que o Senhor fez com a gente. Então, e aí o Bavinck, ele fala que o descanso sabático, ele aponta para a restauração final e plena em Cristo, né? Então, o desrespeito revela uma falta de esperança escatológica. Então, se eu não respeito a aliança de Deus hoje, a adoração de Deus hoje, eu estou sem esperança
na eternidade. Eu não estou esperando que ele venha. Se a gente fala, eu falei da ceia aqui, a gente sempre fala, o texto lá de Paulo fala, até que ele venha. Para que tomar ceia? Ou seja, a gente não está nem esperando mais que ele venha. Frequentar a igreja é só mais um negócio, não é a minha esperança. E eu sempre falo disso, nós somos o povo da esperança. Se a gente não tem mais esperança, a gente não é mais nada. Você não tem mais esperança na volta do Senhor, você não tem esperança no reino eterno de Deus sendo estabelecido aqui nessa terra, não tem mais nada. Eu estou aqui só passando meu tempo. Então, a gente não pode ter um descaso com a adoração e com a esperança na eternidade. E aí, em quarto ponto, os casamentos mistos de novo. De novo isso vai acontecer. A gente já falou bastante disso, a gente já viu que não é uma questão étnica, é uma questão de religião, uma questão de fé. Tá? Quando todas essas coisas vão acontecendo, então, percebe, uma abertura, um descaso, a perda da adoração, do culto ao Senhor, da esperança, vai acarretar em associação com o mundo, e aí vira mundo. Tá? E aí, o próprio texto aqui vai citar de novo a Salomão, que eu citei da última vez, e agora o nosso próprio texto vai citar Salomão. Salomão, que era o rei escolhido de Deus, se une com outras mulheres, o que acontece? Peca, se afasta do Senhor. E aí aqui a gente vai ver, como, mais uma vez, isso se intensifica, porque o próprio sacerdote, o próprio Eliasibe, que chamou Tobias para morar no templo, o que ele faz? Ele pega o seu filho e casa com a filha de Sanbalate. Quem era Sanbalate? O amigo do Tobias lá, que era contra o povo de Deus. Então esse Eliasibe era um cara, gente boa, nota 10, que baita sacerdote. O cara traz o inimigo para dentro do templo e dá seu filho para casar com a filha do inimigo. E é o que a gente vê acontecendo na igreja, que as associações traz o inimigo para dentro da igreja, como a gente já viu lá no começo, e também pega as coisas da igreja e une com as coisas do mundo e fala, não, tá tudo bem aí, une aí, vamos juntar tudo junto e misturado, tá super legal. E aí perdeu a essência do que é. E aí a gente vê a reação de Neemias, e ele não foi nada diplomático de novo. O texto fala que ele deu uma surra na galera, arrancou o cabelo da... Então não é nada muito muito sutil. Neemias ele devia ter ficado muito bravo, e não sem razão, E a gente vai ver essa atitude de Neemias, e muita gente hoje vai ler esse texto, somente na igreja moderna. Não, mas Neemias exagerou, hein? Não devia ter feito isso. Para que isso? Para que esse exagero todo? Para que essa... Isso não se faz. Deus não é assim. Neemias está errado. Mas o texto não fala em momento algum que Deus reprovou a atitude de Neemias, muito pelo contrário. Neemias, inclusive, ele termina o texto falando, olha para mim, como eu me preocupo com a casa do Senhor. E a gente vai lembrar de um episódio bem parecido no Novo Testamento. De quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entra no templo e ele vê a bagunça lá, e o que ele faz? Pessoal, queria trocar uma ideia com vocês aqui, A gente podia negociar para a gente ter, vamos resolver isso na boa? O que Jesus faz? Ele vira os negócios, pega o chicote, começa a derrubar solta os animais. Por quê? Porque o zelo da casa do Senhor me consome. Não vão fazer da casa do meu pai um lugar de comércio. A mesma coisa que Neemias fez. Então a gente vê que Neemias, ele estava espelhando o próprio Deus. Porque Jesus fez isso. Jesus é Deus. E Neemias estava espelhando o próprio Deus. Então se Neemias imitou Jesus, de uma forma ao contrário, porque ele fez antes, mas o negócio de Neemias que ele estava conectado com Deus, e aí ele imitou Deus,
E quando Jesus vem, ele faz o que Deus faz, que é limpar a sua casa. Deus não permite, Deus não tem diplomacia. Deus ele não vai negociar com a gente. Deus é santo. E se ele é santo, ele é santo. E ponto final, não tem negociação. Ele não vai deixar o pecado conviver junto, porque ele é santo. Ele não vai deixar o sistema contrário à palavra dele viver junto, porque ele é santo. E ele chama o seu povo para ser santo. Tá? Então, se a gente tiver algum constrangimento ao ler esse texto de Neemias aqui, se a gente ficar constrangido com isso, puxa, mas é porque a gente está percebendo as nossas limitações. Aí, se a gente ficar constrangido ao ler o texto de Neemias, ao ler o texto de Jesus expulsando o pessoal do templo, isso mostra que o nosso coração já está contaminado com esse mundo. Se a gente fica, fugiu a palavra aqui, incomodado com a forma como Deus lida com essas coisas, então a gente já está sendo corrompido pelo mundo. O mundo já tomou um lugarzinho bem legal no nosso coração. Deixa eu lembrar da musiquinha das crianças, né? É o mal querendo um lugarzinho, ele já conseguiu. Se a gente olha para essas coisas e fala, não, a gente não precisa ser tão exagerado assim, isso é para aquele tempo, para hoje não precisa, nosso coração já foi contaminado. A transigência já tomou conta e a gente já está entrando. E aí a gente olha para Eliasibe e fala, nossa, que absurdo. Não, a gente já está fazendo igual a ele. Se a gente não faz igual a Neemias, a gente está fazendo igual a Eliasibe. E aí quem que a gente quer ser? Parecido com Neemias e Jesus ou parecido com Eliasibe? Que tipo de sacerdote que a gente tem como exemplo? Jesus ou Eliasibe? Percebe? É só a gente olhar para qual sacerdote a gente quer sobre nossas vidas. Que tipo de sacerdote a gente quer sobre nós? Jesus ou Eliasibe? E aí é só a gente ver quais atitudes cada um teve e ver quais atitudes nós estamos tendo. E a gente vai ter a nossa conclusão. Então, chegando aqui de novo, o final de Neemias, né? Ele podia terminar com festa, mas ele termina com lágrimas. E que essa não seja a nossa realidade. A gente, já falei no começo, né, do lema da reforma, né, que eles puseram até em latim, né, é bonito, Ecclesia reformata sempre reformandum. Mas aí tem um acréscimo que eles têm na época da reforma, que é Ecclesia reformata sempre reformanda secundum verbum Dei, que é a igreja reformada sempre sendo reformada pela palavra de Deus. Ela não é reformada na nossa força, ela não é reformada pelo que a gente tenta impor sobre ela, é pela palavra de Deus. E por isso que, né, a gente está aqui, semana após semana, expondo a palavra de Deus. De uma forma, né, bem sistemática e repetidora. Por quê? Porque a gente só é reformado pela palavra de Deus. Se a gente começar a negligenciar a palavra de Deus, aí vai acontecer o que aconteceu com esse povo de Israel aqui. A gente não pode negligenciar. Então, se a gente tem a palavra de Deus sendo pregada semana após semana aqui, é por quê? Porque o Senhor está nos chamando a uma reforma contínua. E a gente tem que acatar isso. Tá? E a gente pode... E aí a importância de nos reunirmos. Por quê? Estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus, não é só para ouvir a palavra de Deus, mas quando estamos reunidos, nós somos exortados e desafiados pelos nossos irmãos a viver uma vida de santidade. Quando estamos unidos aqui, respeitando e honrando a aliança do Senhor, nós estamos nos exortando e nos desafiando a viver a vida de santidade, a vida para o Senhor. E aí viver a palavra de Deus. Então, para a gente concluir, que a nossa fé em Jesus Cristo e o nosso compromisso com o Evangelho, né, sejam fortalecidos para que a gente seja luz nesse mundo. Para que a gente não se desvie como o povo de Israel se desviou. E como a gente vê, de uma maneira geral, a igreja visível aí se desviando. A gente sabe que a igreja invisível do Senhor, ela é fiel
e permanece firme, que a gente faça parte dessa igreja. Que a gente não faça parte da igreja nominal. Não, eu sou crente. Não, mas sou crente moderninho. Não. Que a gente faça parte da igreja verdadeira do Senhor Jesus. Aqueles que honram a aliança do Senhor. Aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Aqueles que colocam a adoração como o centro da existência. Se a gente fizer isso, aí a gente vai ser verdadeira igreja do Senhor. E aí a gente vai ver, a ideia de toda de Neemias era uma edificação de uma cidade para Deus. E aí vem que tem uma trajetória e uma queda no final. Que a gente chegue, lembrando das palavras de Paulo, para que no final eu não seja reprovado. Se nós temos a esperança da volta do nosso Senhor Jesus, como que a gente quer estar quando Ele chegar? É só a gente pensar nisso. Como a gente quer ser encontrado pelo Senhor? Uma igreja bagunçada? Uma igreja que Ele vai chegar e vai expulsar a gente? Sai daqui, vocês estão bagunçando a casa do meu Pai. Onde a gente quer estar? É só a gente pensar nisso. Se a gente pensar nisso todos os dias, a gente vai colocar a nossa vida no rumo do Senhor. É só a gente percebe como a esperança, ela vai moldar o nosso hoje. Porque quando eu olho para o dia do Senhor, e eu só penso, se Ele chegar hoje, como que Ele vai encontrar a minha vida? Vivendo para Ele ou vivendo para mim mesmo? Com os meus olhos nele ou sendo transigente com o sistema do mundo? É só a gente pensar. Então a nossa esperança molda o nosso hoje. Por isso que a gente é a comunidade da esperança. Amém? É isso que eu queria dividir com vocês hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua palavra e fomos desafiados pelo Senhor a vivermos pelo louvor da Tua glória, a viver uma vida de adoração como verdadeira igreja. Senhor, sensibiliza o nosso coração, transforma-nos, nos reforma, para que a gente possa viver para o louvor da Tua glória. Senhor, nós queremos ser o povo que honra a Tua aliança. Senhor, nós sabemos que não podemos fazer isso na nossa própria força, mas na dependência do Teu Espírito. Senhor, que a gente não brigue com o Espírito Santo quando estiver incomodando o nosso coração, mas que a gente seja aberto a Ele, sensível a Ele, e que a gente possa viver para o louvor da Tua glória. Senhor, livra-nos de sermos um povo que se mistura com o mundo, que aceita as ideias desse mundo. Senhor, nós queremos viver para o louvor da Tua glória. Nós queremos ser uma igreja que honra o Teu nome em tudo que faz. Senhor, onde quer que estejamos, seja aqui reunidos como igreja, seja com a nossa família, seja no nosso trabalho, seja na escola, na rua, onde quer que estejamos, que a gente possa honrar o nome do Senhor, que o Seu nome seja glorificado em tudo que fizermos. Oramos no nome santo de Jesus. Amém.